Ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por quem Ele é, pelo cuidado, pelo amor, pela graça que nos alcança. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vez por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Com gratidão em nossos corações, vamos cantar mais uma vez do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração desta quinta-feira. Que prazer tê-los sintonizado em nosso canal, para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra, para orarmos também como família de Deus. Eu quero convidar você nesse instante para lermos o Salmo de número 8. O Salmo de número 8, abra lá e eu quero ler essa porção da palavra de Deus, que fala sobre a glória de Deus e a dignidade do homem. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Desse-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar,
e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Deus de amor, queremos te louvar pela maneira extraordinária que o Senhor nos criou, mas queremos também te louvar pelo teu cuidado em nossa vida a cada dia. Obrigado, porque na criação o Senhor nos deu um lugar de honra não merecida, um lugar de honra por causa do seu amor. E obrigado porque agora não apenas somos criaturas do Senhor, mas somos filhos amados do Pai. Hoje, nesse culto, queremos orar ao Senhor, adorar o teu nome, bendizer o teu nome, Pai querido, e ouvir a tua palavra. Fale conosco também, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu convido você a cantarmos ao Senhor com muita alegria na abertura desse culto. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua
nós temos nosso momento de oração e eu hoje estou destacando aqui alguns motivos na sua tela para que você ore aí onde você está, sozinho ou com a sua família, para orar. Em primeiro lugar, queria que nós agradecêssemos a Deus pelo avanço no programa de vacinação em nosso país, nossa cidade, nosso estado, no Brasil. Louvar a Deus por isso e orar para que Deus abençoe, para que mais e mais doses de vacina cheguem à nossa nação, para que toda a população possa ser vacinada e assim possamos ter ou vencer esta pandemia. Ore então por novas vacinas, por mais vacinas e agradeça pelo avanço do programa de vacinação. Ore pelos nossos missionários em nossa região, no Brasil e no mundo, que têm feito um trabalho extraordinário. Ore por alguns deles nominalmente aí que você conhece. Ore por um avivamento espiritual. É um tempo em que alguns se desanimam na fé, mas peça para que Deus reacenda a chama da paixão pelo Senhor, por sua obra, o avivamento sobre a vida da igreja, um maior compromisso com a santidade do Senhor, compromisso com a obra do Senhor. Então peça por avivamento, ore pelos ministérios da igreja, os seus líderes, os voluntários e por esse trabalho extraordinário. E ore, queridos, por todas as autoridades constituídas em nosso país, sejam legislativas, judiciárias ou executivas, que nós possamos orar, obedecendo ao que a Bíblia diz, Paulo a Timóteo dizendo que devemos orar por aqueles que são autoridades, por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos então, você pode orar durante esses minutos, acompanhando os motivos na tela, e ao final eu irei orar também. Senhor Deus, nós queremos te louvar
pelo avanço do programa de vacinação em nosso país. Obrigado, Senhor, porque cada vez mais pessoas mais jovens podem ser vacinadas. E eu quero, em primeiro lugar, te louvar por isso. E quero pedir, Pai, que mais vacinas possam chegar ao nosso país, para que em breve nós possamos ter toda a população adulta vacinada, Pai querido, e possamos ter uma vida com um pouco mais de normalidade. Mas quero te louvar, porque temos sido abençoados com esse adiantamento do cronograma do programa de vacinação em todo o nosso país. Quero pedir pelos nossos missionários na região, no Brasil e no mundo, que fazem um trabalho extraordinário. Fortaleça-os na fé, dá-lhes saúde, dá-lhes graça para fazer o trabalho e muitas pessoas possam se converter por meio da pregação do Evangelho. Eu clamo também por um avivamento espiritual a cada um de nós, a liderança da nossa igreja, a liderança evangélica do nosso país, cada membro desta igreja, Pai querido, que haja um despertamento espiritual, um compromisso com a santidade, um compromisso com a Tua obra, um compromisso com a leitura da Bíblia, com a oração, com a evangelização, com a participação. Ó Pai querido, só o Teu Espírito pode convencer, pode mudar e pode reacender a chama da paixão no coração. Que seja um tempo de despertamento, de avivamento espiritual. Eu clamo pelos ministérios da igreja, cada líder tão abençoador aqui em nossa igreja, que com fidelidade tem se desdobrado para fazer ministério nesse tempo de pandemia. Renova as Tuas bênçãos, as Tuas forças, Senhor. Quero pedir por todo o grupo de voluntários que os ajudam, que o ajuda também, Senhor. Esses voluntários que abençoam cada ministério, que o Senhor abençoe a cada membro, cada um que tem ajudado a levar o trabalho adiante. Obrigado pelos ministérios da nossa igreja. E eu quero, Pai, pedir pelas autoridades constituídas do nosso país, os legisladores, os do cargo executivo, os do judiciário, que o Senhor dê a cada um temor ao Senhor, dedicação para fazerem aquilo que é da sua área de atuação, para que a nossa nação seja abençoada pela atuação de cada um deles. Ó Pai querido, derrama a Tua bênção e a Tua sabedoria sobre as autoridades desse país. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós teremos o privilégio de, mais uma vez, ouvir o pastor Richard Stur Jr. nessa série Ser Humano, o Projeto de Deus. É o terceiro estudo, o penúltimo da série. Então, mais uma vez, vamos ser abençoados muito pela vida do pastor Ricardo e por aquela palavra que Deus já colocou no coração dele, na mente dele, para o nosso coração e para a nossa mente hoje à noite. Participemos então desse momento. Pastor Richard, obrigado e que Deus o use grandemente. Obrigado novamente, pastor Elias. Boa noite, caros irmãos e irmãs e todos que nos assistem nessa noite. Uma alegria nós estarmos de volta. Nós estamos no meio de uma série Ser Humano e hoje à noite é o nosso terceiro encontro. Nós já vimos nas primeiras semanas. Primeiro nós começamos com Deus, como Deus é o começo de todas as coisas. Você acompanhou ali naquela primeira exposição. E depois, na segunda semana, nós falamos um pouco mais sobre a imagem e a semelhança de Deus que está dentro de todo ser humano. E nós expusemos ali alguns pensamentos, algumas observações na semana passada. Hoje, e no encerramento que se dará na semana que vem, nós iremos dar uma olhadinha um pouco mais de perto nas primeiras instruções dadas por Deus para os seres humanos. Assim que foram criados, Deus então lhes deu ali algumas instruções, e não foi mais do que apenas algumas, mas nós vamos enfocar apenas alguns que nós temos selecionado.
No texto que nós já estaremos lendo, Gênesis 1, 27 e 28, destaca-se 5 verbos no imperativo. E nós vamos já falar um pouco mais sobre estes verbos, mas primeiro deixe-me ler esse texto. Gênesis 1, 27 e 28 diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Os primeiros 3 verbos, frutificar, multiplicar e encher, serão, então, o nosso enfoque de hoje. Tem a ver com os relacionamentos pessoais entre os seres humanos. E, especificamente, nós vamos estar ali destrinchando um pouco mais isto hoje. Na semana que vem, apenas só para que vocês saibam, nós estaremos vendo essas últimas 2 palavras ou verbos no imperativo, sujeitar e dominar, que tem a ver com os relacionamentos impessoais, mas não menos importantes dos seres humanos. Então, não vão perder, não apenas hoje, mas na semana que vem, tenho certeza de voltar para poder, na sequência, ouvir sobre aquele relato também. Mas hoje, nós queremos examinar 3 áreas dos relacionamentos pessoais entre os seres humanos, que ilustram 3 aspectos do plano de Deus para o ser humano. Nós vamos enfocar a expectativa de Deus, a estratégia de Deus e, por final, a exaltação de Deus. Vamos examinar isso, entender um pouco mais essas palavras e por que nós falamos dessa forma. Primeiro, então, nós começamos com a expectativa de Deus. A expectativa de Deus é a união. É a união. O que é isso? Vamos lá para a gente entender um pouco mais. Então, diz ali no comecinho do versículo 28 que nós lemos: Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, a primeira palavra. A primeira ordem de Deus, então, foi para que os seres humanos frutificassem. E o que significa isso? Bom, a interpretação mais natural dessa palavra frutificar é a ordem para que se fossem reproduzir, a reprodução humana. A ideia de frutificação é a ideia de reprodução, é a ideia mais natural aqui no texto bíblico. E nós começamos, então, por aí. Existe um fato médico científico, não precisamos nem ser médico para a gente entender, existe simplesmente um fato da vida, que o ser humano, sozinho, não consegue se autorreproduzir. O ser humano sozinho não consegue se reproduzir. Não há como isso acontecer. Na verdade, há sempre a necessidade da junção de 2 pessoas, macho e fêmea da espécie. Não tem como ter reprodução da espécie humana onde não existe um macho e uma fêmea. E nós sabemos, então, que existe, é claro, a ciência, a medicina, ela vem desenvolvendo técnicas para que exista ali todo um aparato científico e médico para aqueles que, por conta de uma impossibilidade médica de não ter filhos, pode ser, então, usado várias técnicas. Eu lembro quando saiu ali na ciência, na década de 70, o bebê de proveta, que foi grandemente discutido em termos éticos, se poderia ou não mexer ali com aquilo que Deus tinha criado. E é uma boa discussão até hoje, mesmo que muitos já descartam a discussão e já vai usando ali todas as técnicas da medicina moderna. Existe também uma série de outras colocações, mas é inegável que a reprodução humana necessariamente precisa de um homem e de uma mulher se juntando para poder se reproduzirem. O mandamento, então, de frutificação é algo que envolve ter filhos. Mas é interessante que esse mandamento não é dado somente
para os seres humanos. Vamos dar um passo para trás ainda, nesse primeiro capítulo de Gênesis. É primeiro dado ao reino vegetal, né? As plantas, as árvores. Nós podemos ler aqui em Gênesis 1:11, versículo 11 do primeiro capítulo, e disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que, segundo suas espécies, deem fruto. E está aí a palavra fruto, é a mesma raiz de frutificar. Deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. O fruto que cai da árvore contendo a semente, o fruto, na verdade, fornece o ambiente e os nutrientes necessários para que aquela semente possa crescer, germinar e crescer e logo se tornar um novo pé, uma nova planta, uma nova árvore daquela mesma espécie. É como se fosse, então, a propagação daquela espécie. É também a ordem que Deus criou no reino vegetal, de se frutificarem literalmente com o fruto das árvores. Aqui, então, nós temos toda essa ideia embutida no mundo vegetal, mas nós também temos ali no reino animal a mesma ordem dada ao ser humano, aqui registrado em Gênesis 1:21 e 22. Presta atenção, diz: e Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. A gente vê e percebe que Deus tem dado essa mesma ordem, esse mesmo mandamento, não apenas para os seres humanos, mas também para os animais. Mas quando chega ao ser humano, e Deus então vai repetir esse mesmo mandamento naquilo que nós lemos no versículo 28, há uma grande diferença, porque no versículo 26 foi conferido aos seres humanos algo que não foi dado para o resto do mundo animal. Aquilo que nós falamos na semana passada, imagem e semelhança de Deus. E isso muda e faz toda a diferença possível na história do ser humano daquele momento para frente. Quando chega então ao ser humano e fala sobre o mandamento de frutificar, está embutido ali algo diferente que o ser humano tem e que o resto dos animais não tem. Qual é esse diferencial? A possibilidade de manter um relacionamento pessoal, íntimo, com Deus Criador do universo. A possibilidade de conhecê-lo e ser conhecido por Ele. A possibilidade de entrar num relacionamento pessoal, onde nós podemos conhecer e sermos conhecidos, algo profundo, algo maravilhoso, algo único, que o resto da criação não experimenta, somente nós como seres humanos. Interessante que Jesus ele vai retomar essa ideia no Novo Testamento, quando ele está aqui na terra, ministrando ali, naquela fase sua, enquanto ele estava morando ali em Israel há 2000 anos atrás. E ele então, no João capítulo 15, registra-se toda a fala dele, que fala sobre a videira verdadeira. E vamos ler aqui apenas alguns versículos. João capítulo 15, o primeiro versículo diz, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Depois, pulando para o versículo 5, Jesus, na sequência, ele diz: eu sou a videira, vós, que somos nós, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Está aí a palavra, a mesma raiz de frutificai. Este dá muito fruto. E aí ele termina com essa colocação: porque sem mim nada podeis fazer. E aqui podemos entender, então, um sentido mais amplo
do mandamento frutificar que nós temos em Gênesis 1, 28. Uma vida frutífera a partir de um relacionamento de submissão, um relacionamento de dependência em Deus. Isso então nos ajudará a entender mais sobre esta vida do ramo que está enxertada, inserida na videira verdadeira que é Jesus Cristo, que é Deus. E dentro de tudo isso, então, nós podemos entender a partir de Gênesis que Deus está falando aqui em termos de um relacionamento de casamento. Um relacionamento de casamento. O casamento representa o âmbito do relacionamento entre os seres humanos, onde poderá existir o mais alto grau de intimidade possível entre dois seres humanos. Deixe-me repetir isso. O casamento representa o relacionamento entre seres humanos, onde existe a possibilidade de existir o mais alto grau de intimidade possível entre dois seres humanos, um homem, uma mulher. O casamento tem como objetivo, entre vários objetivos, não é apenas um, mas um dos entre vários, é de servir como gabarito para demonstrar qual é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco, em toda a sua profundidade e intimidade. O casamento entre dois seres humanos serve para nos mostrar o tipo de relacionamento na sua profundidade, na sua intimidade, que Deus deseja ter com nós. Já pensou? Já imaginou isto? Frutificar tem a ver, sim, com a reprodução, sim, com toda certeza, mas também diz respeito ao nosso relacionamento de dependência em Deus, dependência como ramo na videira, para poder produzir frutos. Nós podemos lembrar, então, que o casamento vai nos ensinar justamente muito sobre esta palavra dependência. Já já nós vamos voltar a falar sobre isso. Então nós terminamos essa primeira parte, aquilo que é a expectativa de Deus é para que aconteça a união de dois seres humanos no casamento e a união entre o ser humano e Deus, que na verdade inclui todos nós, não apenas dois que decidem se casar. Mas o segundo ponto é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é a proliferação. Na verdade, é o segundo imperativo aqui em Gênesis 1, 28, é a palavra multiplicai. A multiplicação. A expectativa de Deus é a união, refletida no casamento, que aponta para a união com Deus, ok. Mas a estratégia de Deus é a proliferação, e isso é refletida na família. Onde há um casamento, há muitas vezes filhos, e não é no desenvolvimento da família tendo filhos, onde essa ideia de multiplicação, de proliferação, onde a estratégia de Deus ela vai se mostrando mais de perto para nós. Termos filhos como resultado da união conjugal e construir uma família, a estratégia de Deus para nós, seres humanos. Agora, eu preciso abrir aqui um pequeno parênteses, porque nem toda pessoa irá contrair um casamento nessa vida, ou talvez por conta de várias circunstâncias a pessoa casou, mas hoje não está mais casada, existe divórcio, separação, até a morte. Nem todo casamento também resultará em filhos. E nós entendemos todas essas coisas. Eu não quero entrar no mérito da questão, basta dizer o seguinte. O projeto de Deus para o casamento e para a família é o projeto que Deus tem lançado para os seres humanos, mas nem todos
caem debaixo desse projeto. Deus tem um projeto geral que é manter um relacionamento com Ele. E isso inclui a todos nós. Então, quando nós enfocamos nessa noite, casamento e família, você que não é casado ou que não tem filhos e talvez por uma série de questões não terá filhos ou nunca casará, isso não exclui você. E nós não queremos fazer acepção de você que se encontra nesse estado, porque a Bíblia também não está fazendo acepção. Estamos falando sobre o projeto de Deus dentro dessas áreas, mas Deus tem projetos para você que não está incluído nisso, Ele tem outros projetos. Mas onde existe o casamento, onde existe a família, é projeto de Deus. E nós precisamos, então, entender isso, saber que a origem do casamento e da família é o próprio Deus. Não é invenção dos homens para que nós possamos ali redefinir e estar ali tratando da maneira que nos apraz. Não, é obra de Deus. Vamos fechar, então, os nossos parênteses e de volta à nossa exposição. Se o casamento nos ensina, no seu desenrolar, a dependência, e isso é uma das questões que nós não trabalhamos muito bem, mas de fato é algo que nos ensina. Estar casado nos ensina o quanto que nós dependemos do outro, dependemos do nosso cônjuge. Certamente, um casamento saudável deve incluir isso deve fazer parte da dinâmica da vida a dois. E nós vamos aprendendo um pouco sobre isso. E isso vai nos mostrando, como disse, o casamento reflete aquilo que Deus quer e projeta para nós termos com Ele. Tá? Lembrando, então, o que Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ali é claramente o projeto de Deus de criar entre Ele e nós um relacionamento onde nós dependemos inteiramente dele. E o casamento nos ajuda a entender alguns aspectos e dimensões do relacionamento que nós devemos ter com Deus. Mas se o casamento é usado, então, para nos ensinar dependência, a família nos ensina obediência. A família nos ensina obediência. Dentro da estrutura familiar, nós temos os pais e os filhos, certamente esse é o ideal, tá? Entendendo que hoje nós temos muitas configurações diferentes, por vários motivos, mas aquilo tal qual projetado por Deus, pais e filhos, onde claramente na Bíblia nós entendemos qual é uma das funções dos pais para com seus filhos. A função de ensinar, a função de instruir os filhos. Hoje em dia, eu tenho ficado atônito em perceber quantos pais não exercem essa função para com seus filhos. Quantos pais deixam que os seus filhos reinem sobre eles e não dão nenhuma instrução, não dão nenhum ensino, não dão nenhuma correção, não participam de nenhuma maneira como pessoas e agentes mais sábios, mais maduros, instruindo os filhos como deve ser a vida, como deve responder e agir e reagir. Nada disso a gente vê hoje os filhos reinando sobre os pais e a Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que os pais ensinam os filhos, instruem os filhos, e não apenas nos assuntos gerais da vida, mas em particular. A função dos pais é ensinar os filhos os caminhos e os preceitos de Deus. Aquilo que a gente vê muitas vezes, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não deve fazer parte do nosso vocabulário, da nossa maneira de viver a vida. Pois as nossas palavras, elas só têm credibilidade de acordo com as nossas ações, atitudes e o nosso proceder. Que nós tenhamos o cuidado de alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que nós vivenciamos na presença de todos e, em particular, dos nossos filhos. Pois eu posso lhe garantir, aquilo que você faz, fala mais alto do que aquilo que você diz. Que as nossas vidas sejam coerentes, centradas na palavra de Deus.
Deuteronômio 6 fala abertamente sobre obedecer os mandamentos. A família, então, serve para nos ensinar obediência, e a nossa obediência é devida a Deus. E Deuteronômio 6, os primeiros versículos, diz: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. A obediência é devido, então, a Deus, mas é algo que nós aprendemos. O ideal é que nós todos aprendemos a partir da instrução dada a nós pelos nossos pais. Nem sempre é o que acontece. Muitas vezes nossos pais não deram instrução para nós, ou deram uma instrução que não se baseia na palavra de Deus, ou de alguma forma foram falhos naquilo que tiveram como seu papel para passar para nós. Eles também não conheceram o próprio Deus. Como passar, então, os preceitos do Senhor quando eles não o conheciam nas suas vidas pessoalmente? Mas o ideal de Deus, estamos falando então do projeto de Deus, como ideal dele é que os pais ensinem os filhos. E está aqui registrado então em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, veja, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentando em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em outras palavras, em todo momento do seu viver, você, como pai, como mãe, tem a chamada instrução e o mandamento de Deus de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Este é o mandamento primordial, é mais importante do que qualquer outro ensino que você poderá passar para os seus filhos. Veja como que isso é importante. Logo no começo, Adão e Eva, o primeiro casal de seres humanos, nem tinham filhos ainda, e Deus já estava dizendo para eles: frutifiquem, tenham filhos, e depois multipliquem. Em outras palavras, nessa ideia de ter filhos, você deve instruí-los nos meus caminhos. O projeto de Deus começa com o casamento, segue com os filhos, como maneiras de nos abençoar e ensinar. Mas existe mais uma dimensão de tudo isso antes de nós passarmos para o nosso último ponto. Em Deuteronômio 3, Deuteronômio ainda no capítulo 6, versículo 3, diz: ó Israel, que na verdade pode ser aplicado a nós também, como o Israel espiritual de Deus, a igreja, tá? Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, né, os mandamentos, para que vivas bem, e veja, e te multipliques muito na terra. Existe uma ligação direta entre obedecer os mandamentos de Deus e multiplicar na terra. Uma ligação direta entre obediência e ter filhos. Isso não quer dizer que se nós desobedecemos a Deus, Ele retire de nós a possibilidade de termos filhos. Não. Existe muita gente que não obedece a Deus e tem ali muitos filhos. Não é necessariamente isso, mas pode incluir até isso. Essa ideia de multiplicar, sim, inclui ter filhos, mas mais do que isso, tem a ver com a bênção de Deus sobre as nossas vidas, em todas as suas dimensões, fazendo prosperar o nosso relacionamento com Ele e os nossos relacionamentos com as demais pessoas, prosperar os nossos caminhos em tudo que nós iremos fazer, porque os nossos caminhos, certamente, ao seguir a Deus num relacionamento de submissão e dependência, serão caminhos que serão usados por Deus para glorificar o nome dEle na frente das outras pessoas e, em particular, na frente dos nossos filhos. E nós só vamos poder ter sucesso em poder glorificar a Deus e demonstrar aos nossos filhos como viver a vida, na medida que nós mesmos
estamos obedecendo os mandamentos de Deus? Então nós temos aqui, então, nessas primeiras duas palavras, frutificai e multiplicai as ideias de casamento, a ideia de família. Primeiro nos leva a entender sobre a dependência, e esse último fala sobre a obediência. Antes de passar para o terceiro ponto, apenas uma rápida ilustração. E quem sabe você já ouviu eu contar essa história sobre a minha vida, e se é verdade, aguenta firme, tá? Já já nós vamos dar continuidade, mas se você nunca ouviu, preste bem atenção. Alguns anos atrás, quando a Miriam estava grávida do Eric, que agora casou, né, no mês passado. Mas quando ela estava grávida dele, nós estávamos ali morando no estado americano da Califórnia. E ali nós estávamos começando a vida, os recursos eram poucos, as nossas entradas eram bastante limitadas, e nós então estávamos ali procurando um seguro do Estado para cobrir as despesas do pré-natal e do parto também. Então, nós preenchemos todos os formulários para isso, enviamos ali no local indicado e aguardamos a resposta dele. Certo dia, tocou o telefone e a pessoa do outro lado da linha, quando atendi, se identificou como sendo parte desse programa de seguro social do estado da Califórnia, e ela, então, fez algumas perguntas para mim. E uma das perguntas que ela fez foi: eu preciso saber o total das suas entradas. O seu salário qual é? Então, eu especifiquei. E aí ela olhou um pouco mais e aí ela fez uma pergunta. Ela disse: e eu estou vendo aqui que você parece que tem uma outra entrada que tem a ver com uma ajuda de custo para o seu aluguel. E ali, então, naquele momento, me ocorreu muitas coisas ao mesmo tempo, num espaço de poucos segundos, mas isso acontece conosco, não é? Veio aquele pensamento: bom, aquilo na verdade não é o meu salário, é uma coisa paralela, mas é diferente. Então eu devo dizer não, aquilo não é. Mas outra voz que estava aqui dizendo: não, é uma entrada sim, e você precisa ser íntegro, você precisa ser honesto. Era Deus falando comigo. Era Deus falando: me obedeça, seja íntegro, seja honesto. E como disse, isso foi poucos segundos, eu não fiquei protelando, eu sabia o que eu tinha que responder, e eu falei para ela: sim, aquilo representa também uma outra fonte de entrada para nós, não é o nosso salário propriamente dito, mas é uma entrada que nós recebemos como ajuda de custo para aluguel. Ela então falou: muito obrigado, um momentinho só. E eu ouvi então, naquele silêncio, o bater dela nas teclas daquela calculadora de mesa, e ela ali fazendo as contas. E logo ela voltou no telefone e ela falou: senhor Sturz, parabéns, vocês foram aprovados 100% de cobertura por $10, que vocês não ultrapassam ali o limite dessa cobertura. Meus queridos, vocês entenderam? A tentação foi para que eu vendesse a minha integridade a troco de $10. R$50. Tão pouca coisa. E muitas vezes nas nossas vidas nós enxergamos e nós temos oportunidades onde Deus nos dá para obedecê-lo. Ele vai honrar a nossa obediência. Ele honrou a minha obediência naquele momento e nós recebemos o seguro total, onde nós tivemos uma cobertura plena para todo o pré-natal, para o parto e até o pós-parto, até um certo ponto, caminhando de uma maneira profissional, com excelentes médicos, para que toda a chegada do nosso filho Eric estivesse coberta nesse plano de seguro do estado da Califórnia. Isso foi Deus honrando a nossa obediência. Você também tem oportunidades de ouvi-lo e de obedecê-lo, mesmo sem enxergar o que poderia acontecer. Mas vamos obedecer. E Deus nos dá filhos para nos ensinar um pouco sobre a obediência. Mas em terceiro lugar, então, se a primeira
expectativa de Deus, é para a união, e falamos sobre casamento e sobre um relacionamento com Deus. A estratégia de Deus é a multiplicação, que envolve a família e o aprender da obediência. E, por fim, a exaltação de Deus é a expansão. A expansão. Esta é a chamada missionária de Deus embutida no terceiro imperativo ali em Gênesis 1:28. A palavra enchei. Enchei a terra, disse Deus. Encher a terra somente com filhos? Bom, sim e não. Por um lado, frutificar e multiplicar claramente nos apontam na direção de ter filhos e ter ali reproduzindo as próximas gerações, é claro. Mas não é somente isso. Porque além de ter filhos, eles devem ser instruídos nos caminhos do Senhor para alcançar uma coletânea de famílias que se forma uma sociedade inteira que deve, segundo o projeto de Deus, amar e seguir a Deus em dependência e com total obediência. Mas Deus conhecia o próximo capítulo, que é Gênesis capítulo 3, que não faz parte da nossa abordagem nessa série, que registra e relata ali a quebra do relacionamento entre Deus e os homens. E por esse motivo nós podemos entender, então, como que esse mandamento de encher a terra é um mandamento como uma chamada missionária. Deus já sabia o que iria acontecer. Então, enquanto ele está dando ali o gabarito para o seu plano, o seu projeto para os seres humanos, numa sociedade onde todos seguem a Deus em dependência e em obediência, ele também está já projetando mais para frente como fosse uma chamada missionária, porque nem todos irão seguir, depender e obedecer de Deus, porque o pecado rompeu o relacionamento com eles. E agora há uma necessidade do ser humano trilhar de volta para Deus, e Deus já providencia tudo isso no decorrer da sua palavra, é o plano da salvação de Deus. E o encher a terra tem a ver com isso, de nós fazermos expandir as boas novas do plano da salvação de Deus a partir das nossas próprias famílias, não apenas para o benefício dos nossos filhos, mas para que as outras pessoas que vão enxergando como que nós vamos lidando com os filhos, queiram também conhecer esse mesmo Deus. A chamada missionária, meus queridos, não foi descarrilhado, ou seja, o projeto de Deus não foi descarrilhado pela inserção do pecado em Gênesis capítulo 3. Não, os planos de Deus jamais poderão ser detidos. Assim, a chamada de Deus sobre todos nós é vivermos uma vida de submissão e de obediência à vista de todos os seres humanos dentro da sociedade onde nós todos estamos inseridos, para que as outras pessoas possam enxergar, entender e vir a se curvar perante o Deus Criador do universo. Ah, sim, a chamada de Deus sobre cada um de nós é essa. Não importa qual é a sua estação na vida, qual é a sua profissão, qual é o seu dom e talento, todos nós, como seguidores de Deus, temos esta chamada. Frutificar, multiplicar, encher. Projeto de Deus para a sua vida, usando o casamento e a família, certamente, mas o projeto de Deus é para que nós estejamos mostrando às demais pessoas como é viver uma vida em submissão e obediência ao Deus amoroso e todo-poderoso. Semana que vem tem mais. Não perca a oportunidade de estar aqui de volta conosco. Deus abençoe a todos nessa noite. Obrigado, pastor Richard, por essa palavra, por mais esse estudo tão abençoador. E eu quero, ao final deste culto, antes da música final, lembrar você que domingo de manhã teremos nosso culto online, participe, e também quando começaremos o novo ciclo da Escola Bíblica Dominical,
você já pode entrar no site da igreja, já pode observar que as classes estão lá. Teremos 3 classes temáticas, além das outras classes que já funcionam, é através do Google Meet. Vale a pena, já conheça, para que você no domingo escolha a sua classe e às 10h30 participe. Culto às 9h online e EBD via Google Meet também às 10h30. E domingo à noite, às 18 horas, o nosso culto presencial, até sábado, meio-dia, você pode se inscrever para estar conosco. Preencha lá o formulário, inscreva-se, imprima ou salve em seu smartphone o comprovante de inscrição, venha estar conosco. Estamos seguindo todos os protocolos para que juntos possamos louvar ao Senhor. Próximo domingo, às 18 horas. Desejo a você uma excelente noite, Deus o abençoe e terminamos esse culto adorando ao Senhor com essa música. E como você sabe, logo após a última música, eu já estarei na sala Zoom, já estarei ali esperando você para o nosso encontro de oração. Você encontra o link através desse QR Code que aparece na sua tela e também nos nossos canais de comunicação da igreja para estar conosco um tempo tão precioso de oração também com os irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até já, se Deus assim permitir. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer.